Por que foi que Elias respondeu a Eliseu quando ele pede porção dobrada do Espírito do Senhor, que estava sobre Elias, ele pede sobre si? Por que foi que Elias respondeu: dura coisa pedistes? Estas e outras questões serão levantadas na aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Wagner Vieira. Sirva a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Nós estamos estudando a revista da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz o tema geral: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos estudando alguns reis de Israel, juntamente com alguns profetas, livro dos reis. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O tópico primeiro vai nos falar sobre a despedida de Elias. E o objetivo específico para esse tópico é expor o final do ministério de Elias. Essa despedida de Elias, ela nos mostra que tudo tem um começo e que tudo tem um fim, inclusive o nosso ministério. Seja ele como professor, como pastor ou qualquer outro cargo que se desempenhe na igreja. Nós temos um início e nós temos também um fim. O Salomão vai escrever em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 8, é melhor o fim das coisas do que o começo. Por que será que Salomão teria dito isso? Porque no começo das coisas a gente tem pouca experiência, a gente tem uma dificuldade maior para desenvolver o nosso trabalho. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai alcançando um aperfeiçoamento. E feliz é aquele que consegue chegar ao fim dos seus projetos, dos seus intentos. O salmista Davi vai dizer no Salmo 71, verso 9: não me desampares quando eu envelhecer, não me abandones quando enfraquecerem as minhas forças. Então, o próprio salmista reconhecia isso, que apesar de toda a glória, as conquistas, as guerras, os territórios que ele aumentou para Israel, ele sabia que em dado momento tudo aquilo iria cessar e as suas forças iriam acabar. Porque tudo tem um começo, tudo tem um fim, e era exatamente o que estava acontecendo com Elias. A Bíblia praticamente não nos mostra como foi que iniciou o ministério de Elias, mas mostra que foi um ministério virtuoso, um ministério glorioso, e nos mostra que Elias então, chegando ao final do seu ministério. É bom que nós lembremos que o ministério de Elias acaba muito melhor do que como ele gostaria que acabasse. E das lições que nós estudamos, nós vimos Elias pedindo para si a morte, porque estava fugindo de Jezabel, estava sendo perseguido por Jezabel e pelo seu marido, o rei Acabe, e temeu por morrer na mão deles e pediu para si a morte. Deus tinha outros planos para Elias e ele vai acabar aqui de maneira gloriosa, de uma maneira que ele nem chegou a imaginar. Esse primeiro subtópico nos diz assim: o ministério de Elias termina. E ele encerra o texto dizendo assim: chegou a hora do profeta encerrar a sua missão na terra, apesar das suas grandes realizações. Então fica muito claro aqui que todos nós temos que encerrar a nossa tarefa, que temos que encerrar a nossa missão. O livro dos Reis traz um resumo sobre isso. Vou citar dois textos aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, verso 21, quando vai falar sobre Ezequias, vai dizer assim: e ele descansou com seus pais, ou seja, ele morreu, foi sepultado, e o próprio Salomão vai dizer assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força, porque na sepultura, para onde vai, não há indústria, não há obra. E o Ezequias é um desses homens memoráveis que se esforçou, fez tudo o que veio à mão para fazer e deixou uma boa história registrada. No primeiro livro dos Reis vai nos falar sobre o rei Abias, no capítulo 15, no verso 24. E vai dizer também que ele descansou e foi sepultado
com os seus pais. O tópico segundo vai falar sobre a grandeza de um profeta. Nós sabemos que existem na Bíblia profetas literários e não literários. Quem são os profetas literários? Aqueles profetas que escreveram, que têm seus livros, os livros com seus nomes, como é o caso de Isaías, de Jeremias, Abacuque, Daniel, Oséias e tantos outros. Mas nós temos os profetas não literários, aqueles profetas que profetizaram, mas que não têm o nome, os livros com os seus nomes, têm somente o registro das suas histórias. Nós não vamos encontrar, por exemplo, o livro de Eliseu, né, o livro de Elias, Aías, o livro de Natã, mas vamos encontrar o registro da participação desses homens na história. O Elias, apesar dele não ter um livro com o seu nome, o seu ministério foi glorioso. E nós encerramos o texto aqui dizendo assim: não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de sua profecia, mas principalmente pela sua integridade e grandeza de alma. Ora, para nós entendermos essa integridade de Elias, basta que nós comparemos esse profeta com outros. Nós vamos encontrar no livro de Números, no capítulo 22, por exemplo, a história de Balaão. A Bíblia nos diz que Balaão era um profeta, o povo de Israel estava rumo à terra prometida e ia passar pelas terras de Balaque. Balaque, quando viu aquela multidão, temeu, achou que o povo viria contra ele e iria destruí-lo, iria destruir as suas terras. E ele diz assim: esse povo, essa multidão toda vai nos comer como boi lambe a relva. E ele então contrata Balaão para profetizar contra aquele povo. A Bíblia nos diz que quando Balaão ia profetizar mal, quando ele ia amaldiçoar o povo, saía bênção da sua boca. E ele disse: eu só posso dizer aquilo que o Senhor colocar na minha boca. E o Balaque diz assim, depois de 3 tentativas, o Balaque diz assim: o Senhor te impediu das bênçãos que eu iria te dar, das riquezas que eu iria te dar. Essa riqueza, ela mexeu com o coração de Balaão, porque Deus já tinha dito que o povo era abençoado, que o povo era bendito, que não poderia ser amaldiçoado. Mas quando o Balaque manda por 3 vezes, Balaão faz proposta para Balaão, Balaão pergunta para Deus se ele poderia ir. Ou seja, o Balaão queria ir, ele queria aquele dinheiro. E nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, numa das igrejas, numa das cartas à igreja da Ásia, dizendo assim: você tem aí na sua igreja os que seguem a doutrina de Balaão, do qual ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo de Israel e de comer das coisas sacrificadas e da prostituição. Então nós entendemos o quê? Que o Balaão, como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele deu uma receita para que Balaque fosse bem sucedido na guerra contra Israel. Muito provavelmente Balaão falou para Balaque: olha, esse povo ele é abençoado porque ele está em comunhão com Deus. Quebra essa comunhão e Deus vai castigar esse povo, Deus vai abandonar esse povo. Quando a gente vai para o livro de Números, no capítulo 22, a gente percebe essa quebra de comunhão. E entendemos então que foi Balaque que induziu aquilo. Quando a gente vê um profeta como Balaão, a gente consegue enxergar a dimensão da integridade de Elias. Jezabel tinha 850 profetas, falsos profetas. Acabe tinha lá os seus profetas do Senhor, que profetizavam falsamente. E Elias permanecia firme, profetizando a verdade. Então nós conseguimos entender a dimensão da integridade de Elias. Outro texto que nos dá a dimensão da integridade de um profeta está no 2º livro dos Reis, no capítulo 5, verso 27, quando a Bíblia nos diz que Naamã foi até Eliseu, porque estava tomado de uma lepra, e Eliseu disse: banha-te 7 vezes no Jordão e você vai sarar. E a Bíblia nos diz que o Naamã então se revoltou e disse assim: não tem
lá na nossa terra não tem rios melhores do que esse, o rio Abana e o rio Farfar não são melhores que esse, eu não podia me banhar lá? E o seu servo disse assim, olha meu senhor, se o profeta tivesse dito algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais banha-te no Jordão. E a Bíblia diz que ele se banhou e a sua pele se tornou sã. Ele quis abençoar Eliseu, quis dar riquezas para Eliseu, compensar Eliseu, e Eliseu não quis. Mas ele vai embora, e quando ele vai embora, o coração de Geazi, o moço do profeta, candidato a profeta também, o moço do profeta era candidato a profeta, assim como Eliseu foi moço de Elias e se tornou profeta, todo moço de profeta era candidato a profeta. E o Geazi pensa assim, olha que o meu senhor não recebeu nada da mão desse homem, eu vou correr atrás dele, vou dizer para ele que chegou uns filhos de profeta aqui e que o meu senhor pediu uma oferta para ele. E quando ele volta, Eliseu pergunta, onde você foi, Geazi? Ele disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. E Eliseu responde, porventura não foi o meu coração contigo quando você foi tirar o dinheiro de Naamã, tirar a oferta, a recompensa de Naamã? Eis que a lepra dele vai se apegar a ti e aos seus descendentes para sempre. Então, a gente vê com isso que essas coisas maculam o ministério de uma pessoa e, nesse caso, o ministério de um profeta. Isso nos mostra, quando a gente faz essa comparação, a gente consegue ver a grandeza e a integridade do profeta Elias. Subtópico terceiro, Gilgal, um lugar de boas recordações. Nós vamos encontrar agora o Elias em Gilgal, e lá em Gilgal ele conversa com Eliseu. Embora o texto coloque aqui que foi revelado para ele que o ministério dele estava acabando lá em Gilgal, nós não podemos afirmar isso. O que nós podemos afirmar é que lá em Gilgal foi que ele falou para Eliseu que o ministério dele estaria encerrando. E quando eles estavam juntos, o profeta Elias disse para Eliseu, assim, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele diz, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E ele foi onde Elias foi. Gilgal era um lugar de bênçãos. Gilgal foi um lugar de muitas boas recordações. Quando o povo atravessou o Rio Jordão, Deus tinha, para provar a liderança de Moisés, havia aberto o Mar Vermelho para Moisés, e aquilo confirmava a liderança de Moisés. Quando Moisés entra na terra com o povo, ali na Transjordânia, antes de atravessar o Jordão, Deus falou assim, agora você vai olhar a terra daqui, mas você não vai entrar. Deus agora confirma a liderança de Josué, abrindo o Mar Vermelho para Josué. E ali, em Gilgal, eles fazem a primeira santificação, eles celebram a Páscoa, eles fazem a circuncisão, porque o povo que tinha nascido no Egito não tinha sido circuncidado. Então, eles fazem exatamente essa purificação ali naquele lugar. Então, Gilgal era um lugar de grande experiência, um cenário de experiências marcantes. Prosseguindo, o pedido ousado de Eliseu, tópico 2º. Lembrando aqui que o objetivo específico para esse tópico é destacar o pedido destemido de Eliseu. Primeiro subtópico, a fidelidade de Eliseu. O Eliseu, ele não passou a ser fiel a partir do momento que ele conheceu Elias. Muito pelo contrário. A Bíblia nos mostra o Eliseu como uma pessoa virtuosa, já antes mesmo de ser profeta. Talvez por isso Deus o tenha chamado. Onde que nós podemos encontrar isso? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no verso 20, quando Elias passa e ele vê Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava trabalhando ali com 12 juntas de boi e ele estava com a 12ª. Então, a primeira virtude que nós vemos em Eliseu é que ele já era trabalhador. Nós vamos encontrar o ministério de Eliseu um ministério muito intenso, um ministério profícuo. Vamos encontrar Eliseu em vários lugares diferentes, andando na terra de Israel.
Essa virtude, esse apego ao trabalho, ele não adquiriu por acaso. Ele não adquiriu depois que Elias lançou a capa sobre ele. Eliseu já era um homem trabalhador. E aquilo que ele era antes, ele continuou depois, talvez de maneira mais intensa, devido à sua fidelidade. Outra coisa que nós podemos perceber em Eliseu, uma virtude que nós podemos perceber em Eliseu, a sua responsabilidade. A Bíblia nos diz que quando Elias lançou a capa sobre ele, ele diz assim: permita-me despedir, beijar meu pai e a minha mãe. E Elias diz assim: vai e volta, porque que te fiz eu? Em outras palavras, você vai e volta porque você foi escolhido pelo Senhor para ser o moço do profeta. Então, nós encontramos nessa responsabilidade de Eliseu, responsabilidade com os seus pais. E ele vai, despede os seus pais. E um outro ponto que nos mostra a sua determinação. A Bíblia nos diz que ele quebrou o arado que ele estava, o carro em que ele estava, e ele fez ali uma fogueira, pegou as juntas de boi que ele estava usando, matou e deu comida para o povo. E isso traz uma reflexão muito grande para nós, porque mostra a determinação de Eliseu. Eliseu não iria voltar para o campo, ele não iria voltar para o arado. Ele estava determinado a encerrar a sua vida como profeta. Era um homem virtuoso. Se não bastasse isso, nós vamos ver a fidelidade de Eliseu. Eliseu, fica-te aqui que o Senhor me enviou a Jericó. Vive o Senhor e vive a tua alma, que onde tu fores eu vou também. Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Gilgal. Vive o Senhor a Betel. Vive o Senhor e vive a tua alma, que onde você for eu vou também. Eliseu, fica-te aqui que o Senhor me enviou ao Jordão. E ele fazia a mesma coisa. Então nós vemos nisso a fidelidade desse moço ao seu Senhor, ao seu mestre. Jesus disse assim, Marcos 10, 25, uma relação de servo e discípulo. Diz assim, basta ao servo ser como seu mestre. Ou melhor, basta ao servo ser como o seu senhor e ao discípulo ser como seu mestre. Subtópico segundo vai nos falar sobre a porção dobrada. Aqui nós queremos desmistificar alguma coisa, porque muita gente imagina que Eliseu tenha pedido porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. Algumas pessoas até oram nesse sentido. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus tem o Espírito sem medida. Logo, por inferência, nós deduzimos que nós temos o Espírito por medida. Deus deu uma medida do Espírito Santo para cada um. Jesus tinha o Espírito sem medida. E nós entendemos aqui que o que Eliseu estava pedindo é a porção dobrada do Espírito de Elias. Ele queria a porção dobrada do Espírito do Senhor. Aquela porção que estava sobre Elias, ele queria aquela porção para si, uma porção dobrada sobre si. Agora nós voltamos à nossa pergunta inicial. Por que Elias disse, dura coisa pediste? Seria pelo fato de ser uma coisa muito difícil de dar? Claro que não. Nós vamos ver Elias pedindo fogo dos céus e fogo descendo por pelo menos 3 vezes. Nós vamos encontrar Elias matando os profetas de Baal. Nós vamos encontrar Elias cerrando os céus, ordenando que não tivesse chuva, depois orando para que tivesse chuva depois de 3 anos e meio. Então aquilo não era difícil pelo fato de ter alguma dificuldade para conceder. Era difícil porque era um ministério sofrido. Ter a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele significava que Eliseu iria enfrentar os mesmos desafios. Queria enfrentar momentos de muitas dificuldades, muitas tristezas. E Elias diz assim, dura coisa me pedistes. Se quando eu for tomado de ti, você vir, te será concedido. Porém, se não vir, não será concedido. Prosseguindo. Elias, a inspiração de Eliseu.
o final do texto vai nos dizer assim: as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontece quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Isso essa colocação do comentarista aqui, ela é muito oportuna, porque muitas vezes o cargo ele causa uma espécie de ciúmes. Basta que nós vejamos no caso de Moisés, quando a Bíblia vai nos dizer que dois homens estavam profetizando no arraial e alguém saiu correndo e avisou e falou: olha, tem gente profetizando no arraial, tem duas pessoas profetizando no arraial. E a Bíblia vai nos dizer que Josué, ao ouvir aquilo, ele disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. E Moisés vai dizer assim: você tem ciúmes por mim? Gostaria eu que todo Israel fosse profeta e que Deus derramasse o seu espírito sobre todos eles. Então muitas vezes o cargo ele traz uma posição de ciúme. Agora, quando o líder é líder de verdade, ele não tem esse ciúme, ele consegue contagiar os seus liderados e os liderados então querem seguir os passos do seu líder, que foi exatamente o que aconteceu aqui entre Elias e Eliseu. O Elias era uma inspiração para Eliseu, por isso ele queria ser igual, por isso ele queria ser parecido com o seu mestre. Tópico terceiro: Eliseu toma a capa de Elias. E o objetivo específico desse tópico é registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Muitas vezes, quando nós começamos o ministério, Deus às vezes dá um sinal, muitas vezes Deus demonstra de forma pública que alguém está com aquela unção, está com aquela graça, está com aquela incumbência. E isso é o próprio Deus trabalhando em favor daquele a quem ele está dando o ministério. Nós vamos encontrar isso no caso de Moisés e Josué. Moisés abriu o Mar Vermelho e aquilo deu uma autoridade muito grande para Moisés. Aquilo era o reconhecimento de que ele de fato era um grande líder, que Deus estava com ele. Josué, de repente Moisés morre e Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te e faz esse povo atravessar o Jordão. Ora, Josué, ele era o moço de Moisés. Todo mundo reconhecia isso, ele estava sempre do lado de Moisés. Mas uma coisa é você estar do lado, outra coisa é você assumir a posição. Então o próprio Deus se encarregou de mostrar que Josué tinha aquela autoridade, de mostrar que Josué tinha aquela aprovação divina. Josué encaminha o povo e diz assim: os sacerdotes estarão com a arca do Senhor e quando eles pisarem o Jordão vai se abrir e o povo vai passar a pés enxuto. E isso aconteceu e todo o povo reconheceu que Deus estava com Josué. Aliás, o próprio Deus disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aqui vai acontecer a mesma coisa. A Bíblia nos diz que quando carros e cavaleiros de fogo surgiram, Elias subiu no redemoinho e Eliseu diz assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E a capa de Elias caiu. Ele toma a capa de Elias e ele vai agora passar pelo Jordão, vai ter que encarar o Jordão de novo. E ele toca o Jordão com a capa de Elias e diz assim: onde está o Senhor Deus de Elias? E a Bíblia nos diz que o Jordão se abriu. A partir daquilo criou-se um jargão que dizia: o Espírito do Senhor que estava sobre Elias repousou sobre Eliseu. Ou seja, o povo estava reconhecendo que a autoridade que Elias tinha, agora Eliseu também tinha. No final do tópico aqui ele vai dizer assim: a amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus.
apesar da Bíblia não mostrar, eu fico imaginando que Elias e Eliseu, eles tinham as suas diferenças. Apóstolo Paulo e apóstolo Pedro tinham as suas diferenças. Apóstolo Paulo e Barnabé tinham as suas diferenças. E é natural que se tenha diferenças dentro da igreja. Por isso Paulo vai dizer assim, suportai-vos uns aos outros. Mas ele não vai parar por aí. Ele vai dizer, suportai-vos uns aos outros em amor. Ou seja, apesar da diferença, nós devemos nos amar. E essa relação de comunhão, de amor e de respeito, ela traz muitos benefícios para a obra de Deus. Eu gosto muito de uma ilustração que fala sobre o porco-espinho, que no inverno eles precisam estar bem próximos para que um possa aquecer o outro. Um necessita do calor do outro. Então eles se aproximam o bastante para estar aquecido e o suficiente para não se espetarem. Então dentro da igreja é assim. Nós precisamos da comunhão um do outro, nós precisamos da amizade um do outro. E nós devemos nos aproximar de maneira tal que possamos usufruir esse calor humano, essa comunhão, essa bênção um do outro. Mas não podemos ficar nos espetando, né? E quando nos espetarmos, temos que lembrar e entender que isso faz parte da convivência. O que não pode é nós deixarmos, abandonarmos a comunhão. Subtópico 2, a capa de Elias. Quando Elias deixa cair a capa, aquilo estava legitimando o ministério dele publicamente. Existem pessoas que às vezes ocupam o cargo, mas não têm legitimidade para o cargo. Vamos colocar uma pessoa, por exemplo, que nunca foi ordenada. Uma pessoa que ocupava um determinado cargo na igreja, ele sai da igreja, abre um ministério próprio, mas nunca foi ordenado. Vamos supor que ele fosse um diácono, então nunca foi ordenado a pastor. Então não tem a legitimidade. No caso de Eliseu, Eliseu tinha essa legitimidade e era reconhecido pelo povo. Aqui no final do tópico ele vai dizer assim: ao tocar nas águas do Jordão e dividi-la para uma e outra banda, esse episódio foi visto pelos filhos do profeta de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: o fato da unção de Elias estar sobre Eliseu não impediu que Eliseu passasse por provas. A Bíblia vai nos dizer que algumas pessoas zombaram de Eliseu e dizia: sobe calvo, sobe calvo. Isso nos dá a entender que o Eliseu, ele era careca. E as pessoas começaram a zombar: já que você tem o espírito de Elias, sobe também. Então muitas vezes as pessoas acreditam que pelo fato dele ter ministério, pelo fato de ter chamado, ele não pode sofrer. Mas é exatamente o contrário. E nós temos que ter essa maturidade. Ministério é sofrimento. Trabalho na casa do Senhor é sofrimento. Magistério cristão é sofrimento. Você que é professor de escola bíblica dominical, quantas provas, quantas lutas, quantos dessabores, muitas vezes desânimo, isso é prova. Mas nós temos que entender que nós que somos chamados para isso, nós temos a aprovação de Deus e não é a ausência de prova que vai provar isso, muito pelo contrário. É Deus estando conosco na prova que nos mostra que nós temos a sua aprovação. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima. Não esqueça de deixar o seu like para esse vídeo e de compartilhar com outras pessoas, outros amigos, pessoas que você quer edificar, principalmente com outros professores de escola bíblica dominical. Que o Senhor Deus te abençoe, abençoe seu ministério e até a próxima.